Você sabia que neste exato momento era para estarmos jogando um jogo de FNAF parecido com FNAF 1 e outros FNAFs clássicos, mas esse jogo nunca saiu? Prazer, sou o Rito, e bem, esse vídeo é sobre o FNAF que foi cancelado, o FNAF que não existe. Nesses últimos anos, os jogos de FNAF não são mais feitos diretamente por Scott. Sim, ele ainda está na produção, ele escreve a história, ele dá o dinheiro para o estúdio fazer os jogos, sendo assim escritor, diretor e produtor executivo da obra. Porém, não é mais ele quem programa, não é mais ele que faz os modelos, nem nada. Ele apenas manda os estúdios fazerem suas histórias. Bem, com isso nós temos a Itch.io, publicando os jogos principais, a Mega Cat Studios, que lançou o spin-off do Into the Pit e tem interesse em fazer um jogo do Fat, e da galera da Fanverse, que caso você não saiba, a Fanverse Initiative é um projeto do Scott de transformar fangames em jogos spin-offs oficiais, recebendo port para celulares, consoles e por aí vai. Nós temos The Joy Creation, Pop Ghost, continuação de FNAC, que é Five Nights at Candy's, que é o quarto jogo da franquia. Dito isso, a gente vai ter que falar do elemento principal dessa história, que é a ClickTeam. A ClickTeam Fusion foi a engine que o Scott usou para fazer os primeiros jogos de FNAF. A partir do System Location, mais ou menos, a empresa da engine começou a ajudar o Scott com os jogos, ajudando a fazer os jogos de PC ou fazendo port deles para celular e consoles. Posteriormente, ela se tornou uma das empresas responsáveis em fazer jogos spin-offs da franquia, atualmente trabalhando no Five Laps at Freddy's, um jogo corrida de FNAF. E sim, essa porra existe e a demo é jogável na Steam. Mas se eu te falar que simultaneamente ao Five Laps, a ClickTeam estava trabalhando em um projeto de FNAF parecido com os jogos clássicos. Conheça um Fritz Game. Esse jogo tem alguns concept arts revelados que provam sua existência. Além disso, existe um vídeo publicado no canal oficial da ClickTeam no Halloween de 2023, no qual é uma ambientação que aparentemente o Prize Corner de uma pizzaria que se assemelha a dos primeiros games, junto de renders novas de pelúcias, e junto disso temos uma imagem do interior da pizzaria. Dentre as concept arts, a gente tem uma de um pôster no qual mostra um funcionário colocando a mão dentro da boca do Fred, escrito Caution, stay clear of animatronics while we finish. Ou melhor, atenção, fique longe dos animatronics enquanto terminamos. A segunda concept art, prova a existência desse jogo, é de um escritório parecido com o do FNAF 1, ou até mesmo o pôster do Celebrate. Para encerrar essa parte do vídeo, temos que falar da imagem do interior da pizzaria, na qual tinha mesas iguais do FNAF 1 e posters animatrônicos do primeiro jogo. Posteriormente, em 2024, saiu um documento de uma amiga de um suposto contratado para trabalhar nesse jogo. O nome do documento é Fritz Game, pode ser encontrado por aí na internet. Dito isso, vamos falar sobre o arquivo. Esse documento foi escrito pela SAR, nickname esse feito para não revelar sua verdadeira identidade. SAR era muito próxima da equipe do Fritz Game e consequentemente teve acesso a algumas informações. No arquivo, ela tenta deixar ao máximo as palavras do seu amigo da produção intactas, fazendo as suas anotações fora das falas do amigo para não atrapalhar a visão original do que ele estava falando. Segundo o arquivo, o projeto começou no início de 2023, lá por janeiro, com o Scott e ClickTeam contratando um pequeno grupo de desenvolvedores indies. A maioria não era ligada a FNAF, alguns ali estavam tendo seu primeiro contato com a franquia. Segundo o que é dito, o jogo seria algo para o aniversário de 10 anos de FNAF, que aconteceu em 2024. Bem, a partir disso, vamos falar sobre quais eram os conceitos do jogo. Esse jogo teria os animatronics de FNAF 1, mas seria ambíguo quanto se esse local é mesmo do primeiro jogo ou não. Nessa primeira versão, o jogo seria protagonizado por Jeremy Fitzgerald, o guarda de FNAF 2, e teria um certo foco narrativo no Fritz Smith, esse também sendo o guarda do FNAF 2. Porém, ele ficaria com a história mais nos fundos, sabe? Não sendo muito revelado, não sendo citado diretamente e nem mostrado diretamente. O jogo se passaria antes de FNAF 2 e por conta do Fritz, a equipe apelidou o jogo de Fritz Game. Com isso em mente, temos um texto do Scott para a equipe explicando os conceitos do jogo. Olá a todos, só querendo passar a visão de alguns pensamentos e ideias sobre o jogo antes das coisas se alongarem. A ideia inicial é bem simples, é um jogo que se passa após FNAF 4 e antes de FNAF 2, se passando entre esse período. Ele é uma experiência noite após noite pela visão do Jeremy. A gente vê as coisas pela visão dele, mas não entende muito sobre o personagem. Ele é mais observador, apenas pegando um emprego que não entende muito sobre e vivenciando coisas estranhas. O Fritz é importante no jogo, mas não tem um foco principal, apenas sendo alguém reagindo às coisas em volta. Ele ainda é importante, mas não pode tomar a história para si. A ideia é de redefinir ele por completo. O jogo não pode ter história extremamente explícita, apenas alguns detalhes que revelem coisas sobre. Pense no jogo primeiro e encaixar os detalhes da história depois. Se as coisas ficarem muito explicativas, vocês revelaram muito. Se ficou apenas entendível, fizeram certo. Scott. Bem, após isso a equipe começou a trabalhar no projeto. O problema é que receberam outra mensagem do Scott dizendo para mudarem as ideias do jogo, fazendo com que agora ele se passasse pós FNAF 2, mas antes do FNAF 1, e sem o Jeremy, tendo apenas o Fritz. Olá a todos. Queria falar alguns pensamentos sobre o jogo. Por hora, ele está no início começando a tomar forma, mas ainda está cru. Talvez vocês possam começar a trabalhar na ideia
na história agora. A história agora tem uma timeline diferente, se passando entre FNAF 2 e FNAF 1. Alguns personagens como o Jeremy são jogados no background, e o foco é quase todo no Fritz. O jogo ainda não deve explicar muitas coisas sobre o local. É apenas sobre o Fritz em um mundo que já é estranho, passando por coisas estranhas. A ideia é apenas deixar a entender que tem algo acontecendo no local, com poucas alterações no local em cada noite. Tom e pacing é importante. Deixa as noites mostrarem a história e Fritz ancorar o jogador no que está acontecendo. Scott. Uma nota que a SAR deixa nessa parte é que foi aí que a Clickteam junto de Scott pediram para que o projeto deixasse de ser 3D e começasse a ser 2D. Vou deixar uma print aí na tela que complementa melhor essa parte, porque, bem, a gente vai ter que ler muito mais texto. Ao que aparenta, o Scott começou a deixar de ser presente a partir daí. Com isso, a equipe começou a tentar unificar a versão 1 e a versão 2 da história, tendo em vista que a Clickteam e o Scott começaram a dar uma certa liberdade criativa para a equipe. Nessa nova versão, você não jogaria mais com o Fritz, mas sim com uma personagem nova chamada Alicia, na qual é conhecida como Ghost Hunter, por explorar locais abandonados. Com isso, indo trabalhar nesse local como investigadora paranormal. Acreditando ser mais um trabalho qualquer, ela acaba percebendo que tem mais alguém ali com ela, esse sendo o Fritz, que iria sempre tentar tomar controle sobre a noite, seja modificando as câmeras que você tá vendo ou te perseguindo. Tanto que a SAR acaba descrevendo uma hora que a Alicia tá na sala de segurança e ela percebe os passos do Fritz se aproximando. Com isso, os animatronics iriam começar a ficar cada vez mais agressivos. Ainda assim, vale ressaltar que o Fritz ainda assim, mesmo tendo um certo foco maior, ele ainda não seria nem mostrado, nem revelado ou citado diretamente, sendo muito mais um personagem que se move nas sombras. No jogo também teríamos um personagem fantasma que te daria as tasks, conversando com você por meio de um dispositivo chamado Fastalk, não Fastalker. A cada noite o fantasma pediria para você fazer as coisas cada vez mais específicas, nunca ficando claro se ele tinha boas intenções ou se ele estava só se aproveitando da Alicia. Durante as noites teríamos cenas da Alicia indo para casa dormir, podendo ver os sonhos dela, que são os minigames que teriam ligação com o MCI. Algo bem parecido com o filme de FNAF, que o Mike vai dormir e acaba vendo as coisas do MCI, só que nesse caso não seriam visuais, seriam na verdade minigames, sendo totalmente jogáveis. Sobre o final do jogo, ainda não estava definido na época qual que seria. Algumas versões do final do jogo dizem que o Fritz acabaria assassinando a Alicia, e outras diriam que no final do jogo aconteceria uma estática, cortando algo ruim de acontecer, sabe? Tipo, só dando a ideia de que o Fritz mataria a Alicia, mas não mostrando. Segundo SAR, a equipe sempre debatia muito essa ideia do Fritz ser um vilão ou não, porque para alguns membros do jogo, eles queriam que o Fritz fosse só um guarda, tipo, tentando tomar controle sobre a situação, sabe? Só fazer um trabalho dele de expulsar invasores do local e nada assim, e nada vilãesco, sabe? Mas, como existe esse debate e não temos nenhuma versão do final em que o Fritz é do bem, só as que ele acaba assassinando a Alicia ou que corta, não mostra que ele assassinou ela, mas corta antes de algo ruim acontecer. Ainda falando sobre as coisas presentes no documento, agora é hora de falar sobre o desenvolvimento. Segundo o SAR, a equipe tinha muitos problemas com a Pink Pills, que, caso você não saiba, é uma ex-artista oficial de FNAF que se envolveu em muita polêmica e eu vou fazer um vídeo sobre elas algum dia. Bem, o que importa é que, por conta das polêmicas que cada vez eram mais crescentes no período, a equipe evitava ao máximo conversar com ela, tipo, se comunicando só quando era extremamente necessário. Bem, aparentemente um dos teasers que iriam sair sobre o jogo era a caixa da Puppet. Esse teaser supostamente iria sair no site da Clickteam, tendo apenas uma concept que a própria SAR fez, se baseando no que o amigo dela contou pra ela sobre a produção do jogo. Ainda falando das concepts, temos algumas versões das concepts não finalizadas do Pink Pills, todas ainda em forma de esboço. Uma de um torso de uma animatronic que a SAR acredita ser o Bonnie, e outra da visão de uma das câmeras. Também temos alguns e-mails da equipe para o Scott. Boa sexta-feira, Scott. Esperamos que esteja tudo bem. Temos algumas breves atualizações sobre a produção do jogo. No momento ainda estamos trabalhando com placeholders e visuais que ainda não representam a versão final do jogo. A build é totalmente jogável, porém ainda temos alguns elementos temporários para apenas testarmos o pacing do jogo, layout e etc. Quando tiver tempo, gostaríamos de feedbacks, notas ou qualquer coisa que nos ajude a atingir a versão final do jogo. Equipe Fritz. Bem, esse e-mail foi enviado para o Scott no dia 25 de agosto de 2023 e 2 dias depois, no dia 27 de agosto, o Scott respondeu: E aí galera, obrigado por compartilhar isso. Pelo jeito é um começo bem sólido. Placeholders é totalmente compreensível em versões iniciais de um jogo, então não precisam se preocupar. Continuem trabalhando nele para ver como as coisas vão se formar. Agradeço as atualizações, Scott. Em relação a esse e-mail, temos a print dele, o que tenta comprovar um pouco que essas coisas realmente aconteceram, e mais pra frente a gente retoma sobre esse e-mail. Bem, em seguida a gente tem um e-mail da equipe Fritz para o Scott, feito em 9 de setembro de 2023. E aí, Scott Calton? Testamos até a metade até esse ponto. A estrutura está totalmente funcional, mas muitos assets continuam não finalizados. Implementamos muita coisa nova e gostaríamos que você jogasse a build atual para nos dar algum feedback em relação ao estado atual do jogo.
Equipe Fritz. A nota que a Sar solta a seguir, tipo, fez eu e minha namorada escaralhar pra caralho de rir, porque, tipo, ela fala, nota, ele nunca respondeu de volta. Terceiro capítulo, calma aí um pouco que a gente ainda tem que falar sobre alguma coisa desse documento. Segundo a SAR, o Scott teve um certo desenvolvimento no jogo, mas não foi tanto. Ele que deu luz verde para o jogo acontecer, também foi ele que deu luz verde para Clickteam lançar teaser sobre, e foi ele que deu algumas ideias iniciais. Porém, quem deu a ideia do Scott fazer esse jogo foi a Clickteam. E segundo o arquivo, SAR diz que, segundo suas fontes, o projeto teria começado a morrer em dezembro de 2023. O jogo foi cancelado em maio de 2024, de forma silenciosa, com a Clickteam deixando de responder todo mundo e a galera saindo do projeto. Assim, Fritz Game acabou sendo um jogo incompleto. Bem, agora vem o grande questionamento. A gente pode confiar na SAR? Na minha concepção, sim. A SAR não parece que foi uma pessoa que se aproveitou disso ou inventou uma mentira para poder ficar famosa na comunidade. Ela mesma disse que usa o nickname SAR no documento para não revelar sua identidade nas redes sociais. Tipo, ela é uma pessoa totalmente diferente nas redes sociais, sabe? É um nickname usado só pro documento, só para não se expor. Ou seja, sendo impossível dela ganhar fama a partir desse documento. E ela também, muito menos, está tentando fazer isso para jogar hate no Scott Cawthon, na Clickteam, tendo em vista que ela não trata nenhuma dessas entidades como ruins nessa história. Apenas, sei lá, como pessoas mais ocupadas ou que não, infelizmente, não deram tanta supervisão para a equipe, mas não como pessoas realmente como estritamente ruins ou coisa do tipo. Ela mesma fala para não atacarem o Scott Cawthon nem ninguém envolvido nessa história. Bem, não quer dizer que confiar na SAR diz que tudo nessa história é verdade, porque algumas coisas ainda são um pouco esquisitas, como por exemplo a ideia de que esse jogo seria para os 10 anos de FNAF. Caso você não saiba, em 2024 FNAF fez 10 anos, e com isso fez uma semana inteira em comemoração. O problema é que todos os jogos, demos e teasers da semana estavam muito bem estabelecidos de uma forma que é de se questionar, no mínimo, onde que esse jogo se encaixaria naquela semana. Sabemos que ele não é um jogo dos 10 anos, pois esse acabou sendo em The Pit, então estranha toda essa situação, já que todos os campos estavam preenchidos. As coisas que ajudam a demonstrar a veracidade desse projeto da forma que aconteceu é tanto o e-mail de Scott, quanto os conceitos do jogo, que envolvem temas de FNAF 2, que é algo que o Scott estava retomando na época por conta do segundo filme, quanto o Fast Talk e a ideia de um fantasma estar conversando com a protagonista pedindo coisas pra ela por meio dele. Coisa que acontece em FNAF 2 com a Abby e o Fast Talker. Só que esse arquivo saiu mais de um ano antes desse segundo filme sair. Então esses conceitos seriam algo que apenas o Scott conseguiria desenvolver de forma tão semelhante. Além de tudo isso, temos as concepts exclusivas desse arquivo que replicam de forma quase perfeita o traço da Pink Pills. Ao meu ver, esse jogo realmente era para ter sido lançado, mas Scott acabou substituindo ele pelo Into the Pit, pois o mesmo disse que Into the Pit não era para ser o jogo dos 10 anos. Ele estava sendo desenvolvido desde 2019, mas ele viu o potencial e deixou a equipe tendo mais tempo para desenvolver o projeto. E foi assim que esse jogo acabou se tornando um jogo de 10 anos da franquia. Na minha visão, eu acho que o Fritz Game era real, mas o Scott decidiu substituir um jogo que estava cheio de modelos placeholders e corria o risco de não ficar pronto a tempo por um jogo pixel art polido que estava sendo feito há vários anos. Como eu disse, a Clickteam não ficou parada. Eles estão trabalhando em Five Labs at Freddy's e estão dando curadoria tanto Kenny Carter e imagino também que ao criador do Five Nights at Candy's, que eu não me lembro agora o nome. Agora, esses jogos são IPs de FNAF, então a Clickteam não tá parada, ela tá mexendo nesses jogos aí que é o Pop Goes, Five Nights at Candy's e no Five Labs, mas é interessante que tinha um jogo a mais para ter sido lançado. Bem, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem breve só para começar o canal com alguma coisa, com um assunto interessante. E se vocês gostaram, eu posso lançar mais vídeos de jogos de FNAF que nunca vieram à luz. Tipo, vocês sabiam que FNAF era para ter um jogo AAA multiplayer, mas ele foi cancelado? Pois é, dependendo da recepção desse vídeo, eu posso comentar sobre. E comentar sobre vários outros jogos de FNAF que nunca chegaram a ser lançados. Peço para se inscreverem aqui no canal, também se inscreverem na Alrendos, que eu prometo que vai voltar, eventualmente, só tenho que alinhar minha agenda com a do Renato pra gente gravar. E também se inscrevam no canal da minha namorada, ela tá começando agora e ela é bem legal, então passem lá por favor. É isso, obrigado por verem o vídeo.